Boa tarde, minha gente. Para quem estiver vendo pela manhã ou pela madrugada, estendo o mesmo cumprimento, só que bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que hora vocês veem isso aí. Normalmente eu durmo à noite, mas vocês não têm esse hábito. Então vejam só, eu estou fazendo esse vídeo para a gente fazer a correção da atividade número 4 e que é essa daqui. Na primeira questão foi colocado o seguinte: imagine que você está no ponto vermelho indicado na figura a seguir e pretende chegar a outro ponto sinalizado com I. Ou seja, você está nesse ponto vermelho aqui, ó, e quer chegar a esse ponto que está marcado aqui com I. Aí tem esse percurso aqui. Aí ele diz: supondo que o ângulo formado pelas ruas destacadas seja de 90 graus, ou seja, ele diz que aqui forma um ângulo de 90 graus. Se você não conseguisse o caminho tracejado e fosse possível chegar ao destino através de uma linha reta, quantos quilômetros aproximadamente você percorreria? Então, ele está dizendo que para você sair desse ponto vermelho até esse aqui, ó, o caminho que você vai fazer é basicamente esse que eu estou fazendo com o mouse. Onde daqui até aqui na esquina seriam 5 quilômetros e daqui até lá em cima seriam 12 quilômetros. Você iria fazer um percurso aí de 17 quilômetros. Só que ele quer saber o seguinte: levando em consideração que não vai ser possível fazer esse percurso aqui e que seria possível seguir em linha reta. Ou seja, sair daqui, decolar de avião e chegar aqui. Então, como é que eu iria fazer isso aí? Então, nós vimos na aula do Eric que existe um teorema chamado Teorema de Pitágoras que faz com que a gente resolva uma situação dessa. Então, ele quer saber essa distância aqui. Para isso, eu fiz esse triângulo aqui. E, obrigatoriamente, ele tem que formar nessa parte aqui um ângulo de 90 graus. Ou seja, tem que ser uma linha reta. E aqui, popularmente falando, aqui vai formar uma quina que vai ter 90 graus. Isso aí, a partir daí é que a gente pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, como é que vai ser? Eu vou trazer para cá os valores que eu tenho aqui. Então, daqui para cá, qual foi a distância? 12 quilômetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, 12 quilômetros. É como se eu tivesse... Como não? Eu estou fazendo esse triângulo aqui, aqui. Só que sem nenhum desenho a mais. Então, aqui, a medida daqui para cá são 12 quilômetros. Deixa eu ver se eu consigo posicionar melhor. Pronto, é o máximo que eu consigo. Essa distância daqui para cá, que ele quer saber, é o que ele quer saber, que é o percurso que eu vou realizar sem curvas, sem nenhuma barreira. Então, a gente vai chamar esse espaço aí de x. Por quê? Porque é um valor que eu não conheço. E essa parte aqui de baixo, ó, se você comparar com esse aqui, nós temos que é 5 km. Eu vou colocar aqui embaixo 5 km. Aí veio a pergunta, aí ele quer saber justamente essa distância aqui que é x. No Teorema de Pitágoras, nós temos o seguinte. Eu vou escrever aqui porque fica mais fácil para a gente visualizar. No Teorema de Pitágoras, nós temos a elevado ao quadrado que é igual a b elevado ao quadrado mais c elevado ao quadrado. Então, agora eu vou ter que me atentar ao seguinte. Eu tenho a ao quadrado, que é igual a b ao quadrado, mais c ao quadrado. Tem um macetezinho que eu utilizo, que é sempre... Eu sempre me prendo ao seguinte. Esse a aqui, que é o valor que fica sozinho de um lado da igualdade, eu sempre levo em consideração que esse aqui é o lado maior. Ou seja, eu vou observar qual o mais distante, daqui para aqui, ou seria essa linha aqui que seria maior. Se você observar, uma questão visual, nós percebemos que daqui até aqui embaixo é o maior.
Então, vou substituir aqui. Então, eu coloquei, como é um valor que eu não conheço, eu coloquei que é x. Então, x elevado ao quadrado, que vai ser igual. Professor, quem é que vai ser b? B vai ser esse 12 ou vai ser esse 5? Minha gente, esse b, eu nunca levo muito em consideração quem é esse b ou quem é c, porque depois eu vou somar, eu não preciso me limitar a ver quem é esse b. Então, coloca qualquer um dos dois. Vou colocar aqui o 5. 5 elevado ao quadrado mais o c, que vai ser o 12. Você só tem que tomar cuidado no seguinte. Se você colocou que o b é 5, então o c vai ser 12. Cuidado para não colocar 5 e 5. Então, o que é que eu fiz aí até agora? Eu só substituí. Levei em consideração que esse maior aqui é o A, que é o que a gente chama de hipotenusa. Que esse B, esse aqui de baixo foi o B, não é isso? Que esse aqui a gente chama de cateto oposto. E aqui vai ser o cateto adjacente. Não vai influenciar em praticamente nada isso aí. Então vamos lá. Eu só vou ter que resolver isso aqui. Então vai ficar x elevado ao quadrado, que vai ser igual. 5 ao quadrado vai ser 5 vezes 5, que dá um total de 25. Mais, vou resolver isso aqui, ó. É isso aqui que eu estou resolvendo e colocando a resposta embaixo. 12 ao quadrado. Eu vou fazer 12 vezes 12. Então é só você fazer aí com calma, que dá 144. Ou seja, terminei isso aí, agora eu vou fazer o quê? Eu só vou ter que somar. Por isso que eu digo que não influencia a questão de você colocar o B primeiro ou o C. Então, 25 mais 144, você vai ter que é 169. Então, o meu resultado aqui vai ser... Aí tem uma regrinha que eu acho que vocês podem ter esquecido. Se eu tenho um x de um lado, nós vimos isso no início do ano. Vai passar para o outro membro a raiz. Como é que eu vou fazer isso aí? Então, nós vimos que se de um lado eu tenho uma expressão elevada ao quadrado, no outro lado eu vou colocar uma raiz. Então, raiz quadrada de 169. Então, quanto é que eu vou ter aí? Se eu tenho... Então, isso aqui a gente viu lá no início do ano. Não sei se vocês lembram, né? Se eu tenho uma potência aqui, ela se converte em raiz do outro lado. Então, e aqui embaixo eu vou colocar apenas a raiz quadrada de 169. Raiz de 169 vai ser 13. Por que 13? Porque 13 vezes 13 é igual a 169. Então, aqui a resposta certa vai ser a letra C. É só vocês marcarem aí. Pronto. Vamos à segunda questão. Na segunda questão aqui nós temos o seguinte. Eu fiz um desenhozinho aqui para a gente poder esboçar mais ou menos como é que ficaria. Então, vê só. Nessa questão ele diz o seguinte. Ele diz que a distância entre os muros laterais de um lote irregular é exatamente 12 metros. Ou seja, vou colocar que isso aqui é um muro retângulo, isso aqui é um retângulo. Então esse muro ele diz que as paredes laterais, ou seja, essa parede aqui e essa, ela vai ter uma medida de 12 metros. Deixa eu só copiar essa... Um momentinho. Então, ele diz que essa parte aqui do triângulo, desse retângulo, ela vai ter 12 metros. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui 12. E o outro lado aqui, ela vai ter uma medida de... E ela aqui ela vai ter uma dimensão, ou melhor, ele diz aqui, nessa parte aqui, ele define a dimensão, ele diz aqui também o seguinte, a distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros, que é essa distância que eu coloquei aqui embaixo. Sabendo que uma diagonal deste lote mede 20 metros. Então, o que é a diagonal? Se você pegar um retângulo, que é o que estava aqui,
A diagonal que vai cortar ele desse canto aqui até o outro, que é essa linha que eu coloquei aqui embaixo. E ele disse que essa medida aí é de 20 metros. Essa aqui de baixo é 12. E ele quer saber justamente essa medida daqui, ó. Ele quer saber essa altura aqui. Essa altura aqui a gente vai chamar de x. Então, se você observar aqui, o que é que sobrou? Nós temos o lado maior aqui 20 metros, essa parte aqui de baixo 12 metros, e esse lado aqui vai ser x. Então, é só a gente aplicar o que aqui? A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras. Como é que eu vou fazer isso aí? Então, Pitágoras eu tenho que é a ao quadrado, sempre vai ser essa formulazinha aqui, ó, que é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Vou fazer o que embaixo? Só vou substituir. Então, eu já disse para vocês que o a, na questão anterior, que o a aqui vai ser igual a quanto? O a vai ser simplesmente esse valor maior aqui. Então, esse daqui sempre vai ser o maior. Então, 20. Então, vou ter 20 elevado ao quadrado, que vai ser igual. O b vai ser qual? É aquele que eu disse para vocês. Tanto faz ser esse valor daqui, essa distância aqui, quanto essa. Vou colocar aqui o 12. Então, 12 ao quadrado mais o c, que vai ser quem? O c vai ser o outro aqui. Então, no caso, x. X elevado ao quadrado. E agora, eu vou fazer o quê? Só vou resolver. 20 elevado ao quadrado, 400, que vai ser igual 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144, mais x ao quadrado. Existem pessoas que normalmente já jogam o x para o primeiro membro. Era isso que eu sugeria para vocês. Mas nesse caso aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo eu vou escrever 400, repito 400, e vou levar esse 144 aqui, vou colocar ele até de vermelho, eu vou jogar ele para o primeiro membro. Então vai ficar, se está mais 144, quando muda de membro vai menos 144. Isso tudinho igual a x ao quadrado. Como é que vai ficar aqui agora? Então, eu vou resolver isso aqui, ó. 400 menos 144. Vou ficar colocando de vermelho o que eu vou resolver. Então, 400 menos 144, eu tenho aqui que é 256. Isso aqui tudinho igual a x ao quadrado. Aí tem um critériozinho aqui que não é tão correto, mas eu uso. Quando eu mudo tudo de lado, sem mudar o sinal, não preciso mudar o sinal. Por quê? O meu x todinho ao quadrado, veio, o que estava depois da igualdade vai para o início, e o que estava no início vai para o final. Isso aí é uma regra que eu posso utilizar e que eu utilizo sempre para facilitar a minha vida. Então, meu x aqui, ele vai ser igual, se daqui está elevado ao quadrado, eu vou colocar o que para frente agora? Se está ao quadrado lá, do lado de cá eu tenho que colocar a raiz. Então, troco o expoente 2 pela raiz quadrada. E agora eu vou ter a raiz de 256. Quanto é que eu vou ter agora? Deixa eu só organizar um pouquinho aqui. Pronto. Então eu vou ter aqui, ó, que x vai ser igual. Raiz de 256 vai ser igual a 16. Por quê? 16 vezes 16 é igual a 156. 256. Então, aí aqui na pergunta ele diz, qual é a medida do portão até o muro do fundo? Ele quer a medida do portão. Então, a gente vai levar em consideração que isso aqui tudinho vai ser portão. Então, a gente vai marcar aqui 16 metros. Tá, e a resposta da segunda questão. Continuando aqui. Então, na terceira questão, nós temos aí o seguinte.
Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus da mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a... Essa questão aí ela vai dar um pouquinho de trabalho para a gente, mas ela não está difícil. Vejam só. Primeira coisa que ele quer, o que é que ele quer saber? Ele quer saber o comprimento do corrimão. Vou até marcar aqui. Ele quer saber esse comprimento total. Ou seja, ele quer saber o corrimão todinho, qual o tamanho dele. Então vamos ver aqui. Ele disse que tem 5 degraus, está aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 degraus. E ele quer saber o tamanho desse corrimão aqui, somente. Só que esse degrau, cada um deles, ó, tem 24 centímetros. Ou seja, tem 5 degraus. 1, 2, 3, 4, 5. E eu vou ter que localizar aí nada mais nem nada menos de que um triângulo. E que ele forma um ângulo de 90 graus para eu poder aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar algum possível valor que está faltando. Então vamos ver se a gente consegue visualizar algum triângulo aqui. Tentem visualizar um triângulo que dê para a gente tirar essas medidas todinhas. Então, vê só. Eu vou colocar um triângulo aqui. Vou tentar colocar ele sobreposto aqui. Vê só. Aqui, ó, nós temos exatamente um triângulo. Certo? O que foi que eu fiz? Só fiz colocar um triângulo aqui sobreposto. Vou puxar esse triângulo aqui. Vou colocar ele aqui do lado. Como é que eu vou fazer para resolver isso aí? Tá aqui o nosso triângulo. Eu vou precisar de quê? Eu vou precisar desse lado e desse lado. Porque aí eu vou ter o tamanho, esse tamanho aqui do corrimão. Mas vamos ver o que é que nós temos. Ele já forneceu para a gente que esse lado aqui, ó, são 90 centímetros. Deixa eu tentar colocar aqui. Vou colocar aqui, ó. Vai bagunçar um pouquinho. Um momentinho. Pronto. Ele aqui vai ter quantos centímetros que eu falei para vocês? 90. Ele vai ter tem outra dimensão aqui, que vai ser a daqui de baixo. Nós não temos, mas vai ter como a gente calcular. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ele está correndo, mas a gente consegue ver. Vê só. Esse lado aqui vai ter 90. E esse lado aqui, se você observar, ó, cada degrauzinho desse vai ter 24 centímetros. Então, o que é que eu posso fazer? Se são 1, 2, 3, 4, 5 degraus, e eu peguei esses 24 e multiplicar por 5, deixa eu colocar aqui embaixo, 5 degraus de 24 centímetros. Quantos centímetros eu vou ter aí? Então, é só pegar esses 24 aí e multiplicar por 5. Então, 24 vezes 5, é só você fazer aí, ó, 5 vezes 24, que vai ser igual a 120. Ou seja, a medida desse lado aqui desse triângulo, ele já mede 120 centímetros. O que é que acontece com isso? Observem que, lembrem que esse triângulo aqui eu tirei daqui, ó. E ele quer saber essa parte aqui do corrimão. Então aqui eu já tenho 90, aqui eu tenho 120. Está faltando quem agora? Só está faltando aquele valor lá de cima, que a gente chama de A, que é justamente o valor maior. Deixa eu tentar levar isso aqui para lá. Então, essa partezinha aqui a gente vai chamar de X. Deixa eu tentar colocar aqui. Pronto. Não sei quem é X. Então, 90 aqui, 120 e X. Vou fazer aqui agora com o teorema de Pitágoras.
Deixa eu tentar levar esse aqui mais para baixo para a gente organizar melhor. Deixa eu ver se consigo visualizar. Pronto. Dá para a gente ter uma ideia do... Então, vai ser quem? Pitágoras está aqui a formulazinha que a gente está trabalhando sempre. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Vou colar aqui para ficar mais fácil para mim. E agora, ó, A vai ser quem? A vai ser sempre o maior, eu não sei quem é, então vai ser x. Então, x ao quadrado, que vai ser igual. Quanto é que vai ser o B? Vamos ver aqui. Tanto faz, ser o 120 como 90. Vou colocar o menor, 90 ao quadrado. 90 ao quadrado. Mais o C, que vale quanto? 120. Então, 120 ao quadrado. E agora é só resolver isso aí. Então, vai ficar x ao quadrado, que eu não sei quem é, que vai ser igual 90 vezes 90 elevado ao quadrado, que vai ser 90 vezes 90. 9 vezes 9, 81, e colocamos 2 zeros na frente, vai dar 8.100. Mais 120 ao quadrado, 120 vezes 120, 12 vezes 12, 144. E eu acrescento 2 zeros. No outro membro, como é que eu vou fazer? Na outra parte agora, x ao quadrado, que vai ser igual a 8.100 mais 14.400. Essa parte aqui agora eu vou filar da minha folhinha, que vai dar 22.500. Então, para finalizar, x vai ser igual, se está x elevado ao quadrado, para o outro membro eu vou trazer a raiz. Então, vou colocar a raiz aqui, que vai ficar a raiz de 22.500, não foi isso? É isso, 22.500. Ou seja, x vai ser igual a raiz de 22.500. Eu tenho aqui que é 150. 150. Isso aqui tudinho em centímetros. O que foi que eu acabei de encontrar? Aí eu vou trazer de volta essa figurinha aqui, ó, para cá, para a gente ter noção. Eu achei o x. O x era quem? Essa parte aqui de cima do corrimão. E esse x, agora eu tenho um valor para ele. Não vai ter como eu colocar. Esse x eu tenho que valor para ele agora? Eu tenho um valor de 150 centímetros. Então, no lugar do x, eu vou colocar 150 centímetros. Aí agora, eu já tenho que o corrimão aqui, ó, ele tem 30 centímetros aqui, descendo aqui ele vai ter 150, e aqui, ó, ele vai ter 30 centímetros. Então eu tenho 30 centímetros de corrimão aqui, mais 150 aqui, que foi o valor que a gente encontrou, mais 30. Como é que eu vou resolver isso aí? Então, 30 primeiro lá, mais 150, que é esse valor que a gente encontrou. Deixa eu colocar aqui. E o outro valor que nós temos, ó, aqui, desse corrimão, que equivale a 30. Eu vou ter um total de quanto aí? Ou seja, o corrimão vai ser isso aqui, mais essa parte, mais essa aqui. Lembrando, esse triângulo aqui, ó, eu calculei ele aqui a parte, mas ele tava, eu tirei ele daqui de dentro. Eu coloquei ele aqui para ficar sobreposto. Então, a minha área do meu triângulo aqui, eu vou ter 30 mais 150 mais 30. 60 mais 150, meu total aqui vai ser de 210. Então, isso 210 centímetros. Só que, respondi minha questão, só que agora, o que é que acontece? Eu tenho 210 centímetros e a minha resposta aqui está em metros. Ó. Aí o que é que eu vou fazer? Para transformar de centímetro para metro, eu vou fazer o seguinte.
pego esse valor e divido por 100. De metro para centímetro é só eu dividir por... De centímetro para metro é só eu dividir por 100. Isso aí vai dar 12,1. Essa resposta aí você tem lá. Então, 2,1 metros. Então é só a gente fazer o quê? Marcar a alternativa. Finalizamos aí a terceira questão. Marcamos aqui a letra D. E pronto. Vamos para a quarta questão. Na quarta questão nós temos o seguinte aqui. Pedro e João estão brincando de gangorra. Como indica a figura? Qual é o comprimento aproximado da gangorra? Aí veja. Vou nem colocar o triângulo aqui. Observe. Ele quer saber o tamanho da gangorra. Ele forneceu que um deles aqui. Que é João, esse aqui. João está a 60 centímetros do chão. E Pedro está no chão. E a distância aqui, de um lado da gangorra até o outro, é de 1,8 metros. Então, qual é a formulazinha que a gente está trabalhando? A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado. Aí eu vou ter que lembrar de quê? Eu vou ter que lembrar sempre que o A ao quadrado é quem? O A ao quadrado equivale à distância maior. Então, vai ser essa distância aqui. Então, você vai ter um triângulo. Esse triângulo, deixa eu ver aqui. Esse triângulo ele vai ter essa estrutura aqui. Deixa eu só organizá-lo aqui. Não vai dar para fazer não. Então, esse triângulo ele vai ter o quê? Vai ter esse lado aqui, esse e esse. Então, esse triângulo, qual é o lado maior dele? Justamente esse aqui da gangorra. Então, quando eu não sei quem é, eu coloco x. Então, x ao quadrado, que vai ser igual. O b, eu já falei para vocês, tanto pode ser esse valor aqui de baixo, como ser esse. Então, o b aqui vai ser 60 centímetros mais o C. Aí aqui nós temos que é 1,8 metros. Só que tem um detalhe. Eu não posso trabalhar com esse valor em metros. Como é que eu vou fazer isso aí? Então a gente vai ter que transformar isso aí em metro. Então 1 metro ele vai ter exatamente 100 centímetros. Então eu pego esse 1,8 aqui e multiplico 1,8 vezes 100. Isso aí vai ser igual a quanto? 1,8 vezes 100 vai dar 180 centímetros. Ou você pega esses 60 centímetros e transforma em metro, que vai dar 0,6. Fica a seu critério. Então aqui vai ser um total de 180 centímetros. Por que eu não posso trabalhar com 1,8? Porque eu não posso trabalhar com centímetro e metro no mesmo cálculo. Continuando aqui. Então a gente tem que tomar até esse cuidado de observar se as medidas estão iguais. Porque uma hora não é igual a 1 minuto. Então do mesmo jeito 1 metro também não é igual a 1 centímetro. Ninguém quer ir lá na feira comprar 1 metro de pano, a mulher lá cortar 1 centímetro e trazer, né? Então nós vamos ter aí 60 mais 180. Pessoal, teve um detalhezinho aqui que eu deixei passar. No momento que eu tenho 60 aqui, que o meu b é 60, e esse b está elevado ao quadrado, eu não posso deixar sem o quadrado. Eu tenho que colocar aqui, ó. E esse 180 também vai ficar ao quadrado. Então, 60 ao quadrado não vai dar mais esses 240 que eu coloquei aqui. 60 ao quadrado vai ser igual a 36.000, aliás, 3.600. Mais 180 ao quadrado vai ser 32.400. Somando isso aí tudinho agora, eu vou ter o valor de 32.400. Então, somando isso aí tudinho,
eu vou ter 27.000. Então, somando esses dois valores, nós vamos ter aqui um total de 36.000. Então, vou colocar aqui os 36.000. Então, vou colocar a raiz aqui. Então, somando esses dois, nós vamos ter um total de 36.000. Isso aqui ainda está ao quadrado. Então, se está ao quadrado, quando a gente vem para o outro lado aqui, nós vamos trabalhar com a raiz. Potência se converte em raiz do outro lado. Então, 36.000. E raiz de 36.000 nós vamos ter aqui que vai ser aproximadamente, x vai ser igual, raiz de 36.000, eu tenho aqui que é 189, isso é um valor aproximado, 0,73. Isso aqui em centímetros. Só que a minha resposta é em metros. Como é que eu faço para chegar a essa resposta em metros? É só usar aquela dica que eu falei para vocês na questão anterior. Se está em centímetros e eu quero em metros, eu faço dividir por 100. Então, 189,73, transformando isso aí em metros, você pega, divide isso aí por 100, é só andar duas casas decimais. 8,973. Ou seja, vai dar 1,8973. Por isso que ele colocou aqui em cima, ó, aproximadamente. Qual o valor aproximado? Então, aqui nós vamos ter que é quanto? O valor mais próximo de 1,89 vai ser esse aqui. 1,9. Então, a resposta correta dessa daí vai ser a letra C. Aí é só a gente marcar aí. E vamos à quinta e última questão. Nessa questão foi uma questão do IBGE, uma prova do IBGE 2016 da Fundação Science Gran Rio. A gente se assusta quando vê questão de concurso, mas é a aplicação daquela propriedade, do Teorema de Pitágoras. Então, na figura a seguir, PQ mede 6 cm, QR mede 12 cm, RS mede 9 cm e ST mede 4 cm. A distância entre os pontos P e T em centímetros mede. Vejam só, eu vou colocar esses pontos aqui para a gente poder visualizar. Então, vê só, eu vou utilizar essa figurinha aqui, ó. Foi justamente aquela figura que está lá. Então, vê, ele disse lá que PQ, ele mede exatamente, só um momento, ele diz que PQ, ele mede exatamente essa distância aqui, P e Q, ele colocou lá que são 6 centímetros. Eu sei que está feio, mas vai ficar assim mesmo. Ele colocou que essa distância aqui, de Q até R, são 12 centímetros. Vou colocar aqui. 12 centímetros. Ele colocou também que a distância RS, que é justamente daqui até aqui, são 9 centímetros. E ele colocou também que a distância ST, essa daqui, vai medir 4 centímetros. Foi a única maneira que eu encontrei mais prática para colocar para vocês essas medidas. Então, a gente vai ter que visualizar aí um triângulo retângulo, que é um triângulo com um ângulo de 90 graus. Aí vejam só, ele colocou que aqui são 6, aqui são 12, aqui são 4 e aqui são 9 centímetros. Observem que eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse triângulo aqui, ó, e vou colocá-lo aqui. Vamos ver se acontece alguma coisa aí. Tá aí. Vou voltar para aquela apresentação. Tá aqui.
Aqui eu havia colocado que eram 6. Infelizmente apagou. Aqui eram 6. Aqui embaixo eram 9. Aqui eram 4. Ele forneceu que essa distância aqui todinha era igual a 12. Vou colocar aqui em cima mesmo. Esses 12 aqui equivale a essa altura aqui todinha. Então vejam só. Ele quer saber justamente essa distância aqui. Ó. Então vamos ver aqui. Vamos começar a calcular. Se daqui até aqui são 4. Daqui até aqui são quantos? Se os lados são iguais, também vai ser 4. Aí eu pergunto, daqui até aqui em cima, vai ser quanto agora? Nós vamos ter aqui 8. E o que é que acontece? Essa distância aqui, daqui até aqui, ó, vai ser igual aqui. Então, esse lado aqui desse triângulo novo que eu estou criando vai ter 8 centímetros. Essa partezinha aqui, nós temos que daqui para cá, eita, linha torta, nós temos 9. Por que 9? Porque aqui também, aqui está 9, ó, daqui para cá é 9. E essa distância daqui para aqui, nós vamos ter um total de, aqui de cima, ó, aqui está dizendo a medida que vai ser 6. Vou cortar esse 4 aqui para não atrapalhar a gente. Então, eu vou querer saber as medidas desse triângulo. Vou fazer outro aqui do lado, torto mesmo, mas que dá para a gente ter uma noção. Então, vê. Esse lado aqui, que é desse lado aqui, equivale a 8. Esse lado aqui, eu não sei. Vou colocar x. E esse lado aqui de baixo, eu sei que daqui para cá eu tenho 6 e daqui para cá eu tenho 9. Então, aqui vai dar um total de 15. Beleza. Agora vamos lá para outra tela. Então eu tenho que aqui é 8, aqui é 15, aqui é x. Então vê só. Então, não sei se vocês lembram, mas eu coloquei lá, ó, um triângulo aqui. Onde aqui eu tinha 8 centímetros, aqui eu tinha 15 e aqui eu tinha x. Vamos recordar aí. O teorema de Pitágoras me diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí, infelizmente, não tenho como... Deixa eu mostrar na outra tela aqui ainda. Aí aqui nós tínhamos o seguinte. Eita, apagou. Vamos voltar para cá. Então, aqui nós encontramos que aqui embaixo seriam 15. Esse valor aqui, que é o maior, é o que nós iríamos encontrar. X ao quadrado. Que vai ser igual a medida maior, que era essa aqui de baixo. É só você voltar um pouquinho o vídeo. Você vai ver que é 15. Esse 15 ao quadrado, não vou esquecer agora. Mais o c, que equivale a quanto? O c seria 8. E esse 8 também ao quadrado. Como é que ficaria isso aí? X ao quadrado vai ser igual a 15 elevado ao quadrado, 225, mais 8 ao quadrado, que é igual a 64. Vamos à próxima agora. X elevado ao quadrado vai ser igual. Aí você vai somar 225 mais 64. Vai dar um total de 289. Para finalizar isso aí, como é que eu vou fazer? Aquela regrinha. Vou deixar o x sozinho agora, que ele estava ao quadrado, e para o outro lado vai a raiz. Deixa eu colocar a raiz aqui. Que vai ser a raiz de quem? Do número que está do outro lado, 289. Ou seja, x aqui vai ser igual a raiz de 289, vou pegar na minha fila aqui, que é 17. Então, a minha resposta aqui vai ser 17. Letra C. Eu vou fazer o seguinte. E a resposta é tudo isso aqui que eu vou marcar de vermelho agora.
Esse aqui é o cálculozinho que nós fazemos a parte para poder chegar a esse resultado. Sem ele não seria possível. Foi a maneira que eu encontrei para a gente fazer a correção do exercício. Então é isso, minha gente. Se você quiser anotar, quando você for anotar as questões, você dá uma pausazinha no vídeo e resolve e anota. Então, essa parte aqui é a parte das respostas. Essas aqui são as alternativas. Então é só a gente ver a parte que eu fui calculando. E pedir desculpa que eu não sou nenhum youtuber. Minha intenção aqui é só fazer a correção dos exercícios. E espero que ajude vocês. Na dúvida, volta a rever um pouquinho a explicação, o desenrolar da questão que você vai conseguir entender. Assim espero. Obrigado, minha gente. Tchauzinho e até a próxima.